O irmão do Mauro Cid, que está nessa operação toda, ele já estava no radar da Polícia Federal e do STF pela sua participação intensa no processo de fake news na campanha presidencial. Ele admite, ele próprio que fez, num site que ele criou, bastante fake oficialmente dentro da campanha, quer dizer, deve ter sido remunerado por isso, né? E a partir daí ele já estava sob investigação. Essa descoberta desse trust familiar sob o comando dele é algo que vem no curso desse processo das investigações. Olha, é muito suspeito, muito estranho. O trust foi uma coisa o modelo ao qual o Eduardo Cunha também recorreu no passado, né? E ela tem esse direcionamento para a não transparência das operações. Isso aí é uma coisa realmente suspeita. É muito dinheiro, são propriedades muito caras, né? O pai do Mauro Cid trabalhou na Apex no exterior, no governo Bolsonaro, e é interessante que este imóvel específico, que é o maior de todos o que você mencionou, ele é registrado no Trust no início do governo Bolsonaro, em março. Então, olha, ali você perde a visibilidade sobre o real proprietário do imóvel. Muito interessante esses pontos que você colocou, Bosco. Eu vou ler um trecho aqui a mais da reportagem do Metrópolis, que eu acho que ainda fica mais elementos para a gente trazer aqui. Olha, até o ano passado, o Daniel, que é o irmão de Cid, era apenas mais um brasileiro vidrado em tecnologia que fez carreira no setor de segurança digital na Califórnia. Quando começou a lançar mão das habilidades para ajudar Jair Bolsonaro na tentativa de fraudar as eleições e a disseminar mentiras sobre a pandemia de Covid-19, no entanto, ele entrou no radar da polícia e do STF. Daniel Cid foi o criador e administrador do Brasileiros.social, uma página virtual hospedada fora dos servidores tradicionais e ilustrada com a bandeira do Brasil. Foi nesse mesmo site que foi parar uma cópia de um inquérito sigiloso da PF, alardeado em uma live pelo ex-presidente, na companhia do tenente-coronel Cid, para supostamente provar manipulação no sistema eleitoral, segundo a delegada federal Denise Ribeiro. O caso virou um inquérito que ainda tramita no Supremo. E aí, para a gente fechar, o irmão de Mauro Cid chegou a ser ouvido pela PF e confessou à época que já realizou o procedimento de colocar no ar links relacionados a arquivos em formato PDF a pedido do seu irmão Mauro Cid umas 5 ou 6 vezes, de acordo com ele, Bosco. Ou seja, o irmão de Mauro Cid também se envolveu com o presidente Jair Bolsonaro, subindo esses documentos e usando aí do conhecimento que ele tinha de tecnologia, né? Com certeza. Inclusive, esse inquérito que você mencionou aí, que tem origem numa live do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, de conteúdo municiado pelo Daniel, é uma das maiores fakes, né, que o Bolsonaro produziu em suas lives, porque ela parte de uma investigação sigilosa da PF sobre um hackeamento, uma tentativa de hackeamento que foi feita no sistema eletrônico de urnas em tempos passados, mas que não chegou ao coração do sistema, não conseguiu alterá-lo. No entanto, isso foi usado pelo Bolsonaro para pôr em dúvida a credibilidade do sistema de votação eletrônica e, portanto, colocar em suspeita o sistema eleitoral, né? Aí são 2 delitos, porque o primeiro foi usar informação sigilosa, abri-la, quebrar o sigilo numa live. E o segundo delito é usar essa informação de maneira inverídica, ou seja, atribuir a esse processo a vulnerabilidade do sistema. E o processo provou justamente o contrário, né? Então, esse inquérito aí está rolando e é mais um dos problemas que o ex-presidente tem. E você vê aí a digital do Daniel nesse contexto. E é evidente que isso é uma escala de influência, né, Afonso? Eu não me recordo agora do nome
do general, que é o pai do tenente-coronel Mauro Cid Ferreira, mas ele é colega de turma do Naman do Bolsonaro, são grandes amigos, e o filho então virou ajudante de ordem do presidente, né? E já o irmão do Cid participou do processo de fakes de campanha, entrou nas investigações do STF, e hoje aparece essa fortuna construída no exterior sob uma gestão do Daniel. Então está tudo muito entrelaçado, né? Na medida que essas investigações avançarem, muito possivelmente a gente vai ter mais aí um pequeno escândalo envolvendo todo esse ambiente palaciano e muito próximo do ex-presidente. Tudo isso, Afonso, está na antessala do presidente da República. E no caso que você estava fazendo referência, é o general da reserva Mauro César Lourena Cid, que foi colega de turma de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, né, Bosco? Perfeito. O nome deu um branco aqui porque eu não estava ligado em mencioná-lo. E é muito mas, parecido sim, com o nome do filho, exatamente. Só tem um Lorena mais. É por isso que a gente se fixa no nome do Lorena, General Lorena. Ele foi diretor da Apex durante o governo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, né? Ele tinha uma remuneração, portanto, em dólar. Então, ele certamente sabe, obviamente, participou desse processo todo, tem uma supervisão disso, enfim, não deixa de ser do conhecimento dele essa estruturação, a estruturação dessa fortuna, né? Sim. Por mais de uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro também fazia referência ao Lorena Cid, dizendo que era grande amigo, que se formaram juntos, e mais uma vez ele fez referência a isso. Só para constar aqui, Bosco, mais um trechinho do que disse o Metrópolis, dizendo que o Daniel Cid ele foge do perfil usual dos parentes de assessores da família Bolsonaro, flagrados por autoridades brasileiras em suposto esquema das chamadas sachadinhas, porque ele já trabalhou em grandes empresas de tecnologia. Em 2017 vendeu uma startup chamada Sucuri para a hospedaria criadora de websites GoDaddy, e o valor dessa negociação não é público. Então, só para dizer que ele tem uma vida empresarial, mas não tem clareza se isso cobriria ou não todo esse patrimônio, né, Bolso? E uma trajetória empresarial, Afonso, muito comum nesse mundo tecnológico, né, onde se formam startups, por exemplo, em muito pouco tempo, né? Elas ganham valor e depois você revende. Então, é uma carreira empresarial muito curta, porque ele ainda é um empresário jovem, né? Muito rápida e que parece que se constitui naquela operação de compra e venda dessas empresas de tecnologia. Então, isso não está muito claro ainda como ocorreu, mas de uma forma ou de outra, o início dele nesse processo, você veja, ele participou da campanha do Bolsonaro com a produção de fake news. E logo depois disso, já aparece como esse empresário de sucesso, próspero, pelo menos, né? Então, tudo isso está sendo investigado, né? Mas, assim, isso mostra também a disposição do Estado brasileiro, Afonso, de ir a fundo nessa questão da investigação, dessa tentativa de golpe, dessa conspiração contra a estabilidade constitucional, não é? Quem preparou o golpe e nele se envolveu deveria ter em mente que a hipótese dele dar errado como deu. E aí ninguém desafia o Estado nessa proporção sem ter a contrapartida de ter sua vida vasculhada com muita legitimidade pelo Estado, porque trata-se aqui da defesa da democracia. Então, é muito difícil resistir a esse avanço do Estado para o esclarecimento do golpe, e isso vai ficando cada dia mais claro, né? Porque você parece aquele saco de caranguejo, você puxa um, vem 20, né? As coisas vão aparecendo. Nós estamos ainda no estágio, talvez agora no estágio mais importante e decisivo dessas investigações, porque, como eu disse, ela tem em mãos um personagem
que não tem, está comprovadamente envolvido nisso, não é? E ele é o homem mais íntimo, foi o homem mais íntimo, dentro da rotina do presidente da República. Não é? Então, é por isso que a gente fala que esse golpe estava na antessala. E é preciso agora investigar se do outro lado da parede havia o conhecimento do presidente da República. É isso que está se procurando agora. Perfeito, Bosco. E uma notícia também da família Cid, aí especificamente sobre o tenente-coronel que foi preso, é que ele trocou de advogado, né, Bosco? Antes era o Rodrigo Roca, que tinha uma proximidade com a família Bolsonaro, inclusive defendeu Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E aí, então, Mauro Cid decidiu mudar, constituiu um novo advogado, que é Bernardo Fenelon, especialista, inclusive, em colaboração premiada, tem até publicações relacionadas a isso. Como é que você viu esse movimento da defesa do Cid, Bosco? Olha, é um movimento muito claro para se desvincular, para que a defesa dele seja desvinculada do ex-presidente da República. Isso é muito claro, né? E isso poderia ter uma visão aparentemente boa, você dizer que talvez a família Bolsonaro tivesse influência nisso para que o presidente não fique vinculado ao Cid, mas o mais provável é o contrário, é que o tenente-coronel não queira uma defesa influenciada ou pressionada pela família do ex-presidente da República. Eu vejo a troca de advogados, primeiro, por esse ângulo, né? Porque para não ficar mais distante das pressões sobre o Mauro Cid. E isso só faz sentido se houver uma intenção, ou pelo menos esteja em discussão, a possibilidade de ele vir a fazer um acordo de delação. Porque o Fenelon é um criminalista que tem como marca principal essa especialidade de conduzir delações por acordo. Não é? Então, ao que tudo indica, também do lado do tenente-coronel Mauro Cid, existe uma pressão familiar, assim como no caso do Anderson Torres, porque é a família quem mais sofre os efeitos desse tipo de investigação. Né? Os filhos acabam atingidos, os filhos vão estudar e no ambiente escolar dos colegas isso é comentado, né? Enfim, a família é atingida por isso. Então parece que o Mauro Cid vai nessa direção, o Afonso, de possível acordo, porque a situação dele é muito difícil, as provas são muito expressivas e não há uma linha de defesa que você possa vislumbrar a liberdade para ele em curto prazo. Né? Então é possível que ele esteja indo nessa direção.